E para o solo que você precisa conhecer de hoje, nosso guitarrista da semana é o Angus Young, e é impossível a gente não vincular os solos do Angus Young ao uso, né, excessivo e muito legal da escala pentatônica. Assim como vários guitarristas aí dos anos 70, o Angus ele possui fortes influências no blues, né? Então ele utiliza bastante fraseados e licks de blues em cima de progressões bem clássicas aí da guitarra rock e blues, obviamente. Um aspecto bem interessante na abordagem do Angus na utilização da pentatônica, que também é presente em várias canções de blues, é que ele utiliza a pentatônica menor sobre o acorde correspondente maior na tonalidade das canções, né? Então vamos pegar aí como, por exemplo, o próprio Highway to Hell e Shook Me All I Know, a gente vê isso em vários clássicos assim do AC/DC, né? Então isso dá uma sonoridade muito legal, assim, muito interessante, que é uma marca forte, assim, do Angus Young. Bem, como já dito anteriormente, é notório que ele possui várias influências do blues, né? A gente pode citar aí pais do blues, como o próprio Robert Johnson, por exemplo, que utilizavam muitas vezes um violão, né? Tinha um violão e produziam uma canção, uma música, de uma forma bem completa, assim, bem cheia no arranjo, utilizando os bordões, por exemplo, como a parte percussiva, né? Muitas vezes o bordão funcionava como bumbo, uma outra corda como a caixa, o chimbal, a condução, né? Considerando até que a bateria é um multi-instrumento, né? Se a gente for ver, o bumbo é um instrumento, a caixa, o tarol, como alguns dizem, é outro instrumento, enfim. Então, isso imprime uma característica sonora bem interessante, assim, e até, de certa forma, complexa, assim, se a gente for ver. Percebam que vários solos do AC/DC, a questão rítmica que é presente nos riffs é muito presente nos solos. Então, muitas vezes, algumas escolhas de notas, elas estão em constante harmonia com a percussão, e isso dá um efeito muito legal e muito interessante. E apesar da influência blues, que imprime um caráter improvisativo bem forte, o Angus ele constrói vários solos de forma bem melódica, né? As notas não estão ali por acaso. Então, por conta disso, ele executa ao vivo de uma forma bem fiel como é no estúdio, apesar de algumas canções terem esse caráter mais improvisativo. E o solo escolhido de hoje não é muito diferente. Ele se encontra no disco For Those About to Rock, de 1981, e está na canção Inject the Venom. Bem, a gente escolheu esse solo porque, diferente de outros solos também melódicos do Angus Young, ele possui ali no início, parece uma conversa assim, entre a guitarra solo e os outros instrumentos que estão versando sobre o riff principal da canção. Então isso já oferece uma característica sonora bem interessante. Esse solo é recheado por licks fraseados bem legais, que são evidenciados pela pegada do Angus, assim, que fica bem claro por conta do timbre, que é um timbre relativamente cru, assim, não tem muito reverb, não tem delays, não tem, então, a palheta, o som da palheta, quando ele utiliza o palm mute, né, que é abafar as cordas com a palma da mão, tudo isso dá uma dinâmica muito crua e legal, assim, muito interessante. Então ele começa então essa conversa assim com os instrumentos, né? E logo em seguida tem uma troca de tonalidade onde ele mantém essa característica, né, de utilizar a pentatônica menor no acorde correspondente maior, não perdendo essa identidade dessa sonoridade que ele traz aí nos seus solos. Então, para a gente conseguir entender isso melhor, vamos dar uma conferida aí. E que tal o solo da Inject the Venom? Bem, o Angus fez um belo trabalho aí, né? Aproveitem aí e deixem nos comentários se vocês têm a indicação de algum solo que vocês achem bacana aí do Angus Young.